ensina como os católicos devem aderir diante de um sacerdote para defender a verdade. Prestem bastante atenção. Por isso que eu acho que vai chegar uns tempos que esses padres, né, vão se juntar aqui, né? Vão descobrir o livrão de como que nós temos que evangelizar. Será que alguém mandou um livrão para esse padre Christian Chancal lá ele é um padre lá de Minas Gerais, de Divinópolis? Pois é. Então, pouco tá até lendo o livro, quem sabe. Vamos lá trazer o vídeo. Como os fiéis, padres e bispos devem reagir? Fudúncias, suplicamos bênçãos aos padres homossexuais. Perguntamos, o que é a declaração Fiducia Supplicans? É uma rebelião contra Deus e o autogenocídio da Igreja Católica. Quem é o seu autor? O inválido Papa Francisco Bergoglio e seu cúmplice Fernandes. Como devem os católicos reagir a essa situação? A única solução para os fiéis, padres e bispos católicos que querem salvar-se é separar-se da seita bergogliana que ocupa o Vaticano. Esta separação é uma exigência puramente evangélica. O Vaticano de Bergoglio não é mais a Igreja Católica. Bergoglio não é pastor e tampouco o são aqueles que submetem-se a ele e lhe obedecem. O Senhor Jesus diz que eles são ladrões e mercenários que não entraram pela porta, mas que entraram por outro caminho, metendo-se no rebanho da ortodoxia. A tragédia atual é a heresia da papolatria, que afirma que um falso papa não deve ser destituído do seu cargo, mas que continua sendo um papa válido. O ensinamento da Igreja condena a heresia da papolatria. Os padres e doutores da Igreja, a bula dogmática Cum ex apostolatus officio, e antes de tudo a Sagrada Escritura, mostram claramente que um herege manifesto atrai sobre si a maldição de Deus, o anátema. É o caso do pseudo-papa Francisco, que prega outro evangelho, a saber, um anti-evangelho sodomita. As Escrituras dizem que se um apóstolo, ou mesmo um anjo do céu, pregar um ensinamento diferente daquele que Jesus Cristo nos deu, que seja anátema. São Roberto Bellarmino acrescenta isso. Um papa que se manifesta herege, por esse mesmo fato, deixa de ser papa e cabeça, assim como pela mesma razão deixa de ser cristão e membro do culto da Igreja. Fiducia Supplicans é a carta magna da anti-igreja satânica de Bergoglio. O que devem fazer concretamente os católicos nessa situação? É necessário que um grupo de católicos da paróquia se reúna para esclarecer a verdade, que depois vá ao seu padre e diga-lhe claramente que devem separar-se da estrutura de Bergoglio, que detém a liderança na Igreja Católica. O padre lhes dirá: se eu fizer isso, o bispo me deporá. O que o grupo de fiéis responderá a ele? Se ele vos depuser, nós vos apoiaremos. O padre dirá: o bispo vai ficar com a nossa igreja. Eles responderão: nós não a daremos a ele. E se ele nos tirar a igreja à força, nós nos reuniremos em outro lugar, não mais na igreja, mas ficaremos com você. Se o padre disser: tenho que obedecer ao meu bispo, e o meu bispo está subordinado ao pseudo-papa Francisco, os fiéis responderão: se assim for, separamos-nos de vós. Não será mais nosso padre. Que venham à vossa igreja aqueles que traíram a Cristo e seu caminho de salvação. Se o padre cair em si, ele dirá: tudo bem, ficarei com vocês, fiéis católicos. Vou me unir a vários padres e encorajaremos nosso bispo, pessoalmente ou por escrito, a se separar da seita de Bergoglio com toda a diocese. Isto criará as condições para que um papa ortodoxo e legítimo seja aceito. Esta é a única solução. Se houver mais padres desse tipo na diocese, e se eles se unirem pela causa de Cristo e da sã doutrina, há esperança de que o bispo, que terá o apoio dos padres, e os padres com o apoio dos fiéis, cumpra com seu dever de se separar do Vaticano apóstata. No entanto, se o bispo se recusar a separar-se, os padres e fiéis católicos devem separar-se dele. Não há outra solução. Isso não será um cisma, mas um processo de salvação necessário. É Bergoglio quem provoca o cisma, a separação das leis de Deus. O que os bispos devem fazer? Separar-se o mais rápido possível do Vaticano bergogliano, juntamente com suas dioceses. Isto abrirá o caminho para a aceitação do Papa legítimo. Essa é a única solução hoje.
O bispo verdadeiramente católico deve convocar os padres que ele sabe serem fiéis a Cristo, e com eles deve preparar a separação de toda a diocese da subordinação ao Vaticano apóstata. Depois, deve convidar todos os padres e explicar-lhes claramente a situação, para que compreendam que a única solução é separar-se do apóstata Bergoglio. Finalmente, ele pode pedir aos padres que levantem a mão publicamente para mostrar quem é a favor e quem é contra. Aqueles que decidirem ficar com Bergoglio aderem, na verdade, ao anti-evangelho que atrai o anátema. Portanto, que o bispo os expulse a tempo da igreja e declare diante dos fiéis que devem ser avisados contra eles, porque já não são padres católicos. O bispo indeciso apoia a chamada janela de Overton de mudança de pensamento. Se os católicos não se separarem de Bergoglio, os seus crimes tornar-se-ão a norma, e a transformação em uma anti-igreja da nova era criará raízes. Mas agora ainda é tempo de salvação. Se o bispo permanecer passivo e calado, Bergoglio ordenará que ele abençoe o pecado. Se ele se recusar a fazê-lo, Bergoglio separá-lo-á e deporá-lo-á, de modo que tal bispo acabará sendo um covarde e um traidor. Mas se agir com fé, tornar-se-á um herói e salvará a diocese. Até os padres devem estar cientes disso. Portanto, devem unir-se e apoiar plenamente o seu bispo na separação de Bergoglio. Eles devem apoiá-lo firmemente para que ele dê este passo para salvar a igreja. Advertimos especialmente os bispos que deixaram claro que não introduzirão a bênção dos casais homossexuais na sua diocese, que esse passo é louvável, mas insuficiente, uma vez que Bergoglio destituirá estes bispos um por um. Portanto, é necessário dar o segundo passo, separar-se de Bergoglio e da sua seita. Então daí as verdades que muitos que às vezes não têm conhecimento, né? Esses padres e bispos, eles falaram a verdade. Mas vem a pergunta, mas será que os católicos têm mesmo essa coragem de chegar no padre da sua paróquia e falar isso para ele? Reunir ali uns católicos leigos e falar a verdade, né? Olha, o negócio é o seguinte, né? Se vocês continuarem aderindo aí a esse que está lá no Vaticano, que está permitindo muitas leis contrárias à igreja, nós vamos ter que tomar uma decisão. Ter essa conversa e mostrar para eles a verdade, eu penso que eles têm que ter muita coragem para fazer isso, porque tem gente que, vamos dizer assim, barra de saia de padre, como dizer, né? Tem medo de falar a verdade, tem medo de sacerdote, tem medo, e precisa ter coragem para falar. E é igual ele falou aí, se esse sacerdote é aliado ao aquele que está lá no Vaticano, que fuja, né? Que não aceita, não siga, porque isso vai cada vez mais contaminando as pessoas a aderir a uma fé, vamos dizer assim, a uma religião pagã. E nós sabemos que está escancarado, igual a Aline comentou, né? Ele, lá do Vaticano, deu abertura à Assembleia da ONU, por aí a gente já se tira. Então, assim, eles estão alertando os católicos para dizer não a esse mandato desse que está lá no Vaticano, né, seu gente? A gente está mostrando esses vídeos aqui que estão falando aqui, que veja como é que está a situação no mundo. Como é que está a situação do mundo? Cadê o profeta? Quantos anos o profeta está anunciando que eles agora estão enxergando? Agora estão enxergando. Veja como que está a situação no mundo. Então eu mostrei esse vídeo aqui para mostrar. Eles agora que estão vendo o que está acontecendo. A Aline falou ali da ONU, lá, Agenda 2030. O Papa foi lá e falou que é um grande caminho, a Agenda 2030 para a igreja, um grande caminho para liberar a liturgia de gênero, o casamento de homem com homem, LGBT. E é aqui que está a verdade. A verdade está aqui em Taquaras. Está aqui em Taquara, tem muitos flacos, né? Mostrando um padre lá, fala bonito, o principal, ele vai lá perguntar para ele, ele diz, não, eu tenho que obedecer o Papa Francisco, teve obediência, né? Então, aí que nós temos que trabalhar, muita gente pensa, mas eu falo aqui, eu vou ficar aqui, mas porque aqui, né, em 2 Tessalonicenses diz assim, ó, ele usará de todas as seduções do mal contra aqueles que perdem por não terem cultivado o amor à verdade, que os teria podido salvar. Por isso, Deus lhe enviará um poder e os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Deste modo, serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, que consentiram no mal.
O mal que eu vejo ali, nem os padres que eu falo ali, os mal. Por que agora proibido de dobrar o joelho para Jesus? Por que estão proibindo de dobrar o joelho para Jesus? Por que não dá respeito com Jesus? Se Jesus é tudo para nós. Então eles falam outras coisas bonitas, mas o principal, esse é o mal. Eles deviam olhar esse. Não, eu não vou contra. Quem que vai salvar a nossa alma? Essa que estava. Poderia ter sabido, por isso cultivado o amor à verdade. Eu poderia podido salvar. Se vocês fizessem que nem o padre Tobias, padre Romulo vieram aqui, agradaram só a Deus. Aqui mais no 15 fala assim: assim, pois, irmão, ficai firme e conservai. Ficai firme e conservais o ensinamento. O que é firme e conservai? Como lá em São Mateus 5 diz: ai daquele que mudar um tio só, um J. Eles mudaram até o Pai Nosso. Então tem que seguir a tradição da igreja, a tradição. Conservar as coisas de Deus. Porque já, caminhando desse jeito, eles foram mudando aos poucos, nem o profeta falou naquele tempo, em Joinville, ele fala que veio a renovação carismática. Ele foi, chamaram ele, movimento bom para a igreja, vamos lá. Ele foi perguntar a Jesus, falou, não vá lá. E hoje a maioria apoia renovação carismática, apoia agora um padre falou, ele abandonou a igreja católica, mas graças a Deus agora está na igreja protestante evangélica. Então não está na igreja. Eles não sabem mais o que é certo, o que é errado, o que é esquerdo. Por isso que porque na Bíblia, lá em São Mateus 22, 14, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Poucos. Vai sobrar pouca gente para Deus. E essa parte aqui, por que eu nunca vi nenhum um padre falar sobre essa passagem aqui que Moisés deixou escrito em Atos Apóstolos, assim, já dissera Moisés, o Senhor nosso Deus vos suscitará entre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A este ouvireis em tudo que ele vos disser. Todo aquele que não ouvir este profeta será exterminado no meio do povo. É duro, certo? Como que exterminado? Não é exterminado. Porque aquele que não dobra o joelho para Jesus, na Bíblia está escrito, ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobram no céu, na terra e nos infernos. Então eles vão dobrar no inferno, porque se o padre não pediram para dobrar o joelho, o padre devia olhar na Bíblia aqui, olhar na Bíblia onde está escrito aqui, ao nome de Jesus, todo joelho deve ser dobrado, no céu, na terra e nos infernos. Então, eles não estão fazendo mais isso. Não estão pedindo o povo dobrar o joelho para Jesus. Por que quem que não está pedindo? Quem está impedindo para dobrar o Jesus? Como Jesus, Nossa Senhora, Jesus pregou o profeta aqui. Porque quando Jesus estava no deserto, fazendo a penitência, o diabo não apareceu para ele. O que ele falou? Se tu se prostrares de joelho e me adorares, eu te darei todo esse reino, que nem o padre Romulo falava. É uma mentira e um roubo, porque esse reino não pertence para ele. Aqui Filipenses 2:10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. E nos infernos vão dobrar. Então o padre devia demonstrar, Jesus, vamos ter respeito com ele, a hóstia agora vai ser só dada assim como era antes. Aí, mas ele não vai ler porque o bispo fazia, que nem o padre Tobias, ele falei ali, quando ele começou a ler o livro, ele sempre ligava para mim de noite e falava assim, gente, mas aqui o bispo tirou o sacrário, colocou lá no canto, mas eu quando consagro a hóstia, eu dou uma virada pro sacrário, eu falei, tá certo? Eu falei, não, padre, tá errado, padre. Aí passou uma semana, o padre Tobias falou, Gênio, tinha uma ideia, agora eu vou fazer o sacrário ali com uma rodinha, eu tiro de lá e coloco ali no centro quando eu rezo a missa, quando terminar a missa eu coloco lá de volta, sabe que vai estar certo? Eu falei, não, padre, está errado também. Daí até que enfim ele foi falar com o bispo bateu com ele, não,
Tem que ser assim, tem que obedecer. Aí o padre do Bias falou, então eu prefiro obedecer a Deus, e veio para cá. Assim que os padres deviam fazer, vir para cá, obedecer a Deus, Deus está falando. Não é invenção nova, está aqui na Bíblia, está na Bíblia, é bíblico. Então esses padres que têm medo de vir para cá, porque eles acham que Jesus não precisa mais respeito. Não precisa mais. Então tem aquela parte na Bíblia que diz, fala, Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Então para eles não é mais. Antes precisava respeito, agora acho que não precisa mais. Porque agora eles falam que todas, quando o Papa fala, todas as religiões, todos vão levar a Deus, todos vão se salvar. Então eles deviam de ver, o chefe deles está indo aceitando. Então eles deviam de abrir o olho, né? Esses padres que não passemos ali, estão vendo, mandando agora abençoar o pecado, homossexuais. Não, eles tinham que. É que eles estão longe, então. Eu acho ainda que vai chegar um tempo que esses padres vão vir para cá, mas nós temos que evangelizar, tem que levar, deixar chegar o livro para eles, né, Rony? Isso mesmo. E tem uma mensagem Nossa Senhora que ela fala que os filhos prediletos dela, quando chegaria um tempo que eles iam celebrar missas escondidas, que não ia mais existir igual está hoje, né? Você vai na igreja e assiste a missa, não ia mais existir. Nós estamos vendo que para isso acontecer é preciso ter padres e sacerdotes corajosos, né? E sabemos que a maioria fala bonito e tudo, mas é aliado com aquilo lá no Vaticano. Então, assim, tá errado, né? Se nas mensagens Jesus fala que pra gente não tomar cuidado para não se contaminar com aquilo que é contra a doutrina da Igreja Católica, e pessoas acham que não, porque ele é o Papa, nós temos que aderir, temos que seguir, e totalmente não é como ensina as mensagens do livro A Palavra de Deus. Tem a mensagem Nossa Senhora Salete que ela fala que antes do anticristo, que viria o percussor e o falso profeta. E tudo a gente está vendo que esse lá do Vaticano está fazendo o papel do falso profeta, preparando tudo para que o anticristo se manifeste, né? Tudo a gente vê aí o que está acontecendo, a cama está sendo preparada para o anticristo. Está tendo essa confusão espiritual na mente das pessoas, é porque ele vai se manifestar, o anticristo, e para isso tem que ter o precursor e o falso profeta para dar andamento a essas doutrinas.